começando mais um programa do Tiosso. E o programa dessa semana, gente, está recebendo uma grande amiga minha, uma pessoa muito especial que já fez diferença na minha vida. Seja muito bem-vinda, viu, Jane? Obrigada, Guilherme. É um prazer ter você aqui, viu? Nossa, o prazer é todo meu, tô muito feliz. Ai, que bom. Gente, a doutora Jane Barbosa, ela é fonoaudióloga e hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre alguns problemas aí de perda auditiva, né, Jane? Muita gente vem sofrendo com isso aí com os anos, mas graças a Deus e graças à tecnologia, muita coisa vem mudando e trazendo qualidade de vida e bem-estar para as pessoas que precisam aí usar, como por exemplo, ó, gente, um aparelhinho como esse aqui, um aparelho auditivo. Jane, explica pra gente o que está acontecendo hoje, porque a tecnologia vem mudando a realidade, não é mesmo? É isso mesmo, a gente lida, né, no dia a dia com essa mudança imediata, porque Sim. o paciente, quando ele tem a perda de audição, ele vai se isolando, né, vai parando de se comunicar, de se relacionar com as pessoas, vai ficando quietinho, vai evitando frequentar, por exemplo, festas, reuniões Sim. familiares. E isso vai fazendo com que a pessoa vá ficando, né, muito introspectiva e até pode levar a um caso depressivo. Isso eu ia perguntar para você, Jane. Antes de trazer você aqui no nosso programa, eu fui dar uma pesquisada e eu consegui levantar algumas informações sobre alguns casos de pessoas que acabam entrando em depressão justamente porque começou a perder a audição e aí ele começa a se sentir um pouco isolado, né, da família, do ambiente de trabalho, acaba não frequentando mais, por exemplo, bares, restaurantes, porque tem dificuldade de sentar numa mesa e conversar. O barulho do ambiente se torna um barulhão e acaba não ouvindo, né, o próximo. Isso é fato, é fato. E também o que acontece? A perda auditiva, mesmo que sendo de um grau leve, né, ela começa a trazer algumas alterações cognitivas leves. Então, assim, às vezes a pessoa está conversando e aí você fala com ela assim, não sei o que, bato, ela entende pato. Então aí ela pergunta e aí ela vê que ela está fora do contexto. Sim. E isso traz para ela um sentimento de inferioridade, de insegurança. Numa negociação, por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, né, e Sim. tem a perda de audição, mesmo que seja uma perda leve, numa negociação, como que ela vai ter certeza, né, de que aquilo que a outra pessoa falou para ela é a realidade? Sim. Então isso gera uma situação bem complicada de insegurança, né, e aí... Teve um certo momento, Jane, que nós já conversamos, né? Nós já acabamos falando sobre esse assunto. E você disse nesse momento que existe uma linha, né, de perda de audição. Isso, os tipos de perda, né? Então, assim, nosso ouvido ele é dividido em 3 partes, Sim. né? Então, a gente tem a orelha externa, que ela é composta pelo pavilhão auricular, aí a gente tem o canalzinho, o conduto auditivo, e no final desse conduto auditivo a gente tem a membrana timpânica. Então, essa primeira parte a gente chama de orelha externa. Sim. Então, o que acontece? Quando tem, por exemplo, uma obstrução nesse canal, né, o som que vem através da onda sonora já começa a encontrar uma barreira ali. O que é essa obstrução? Acúmulo de cera, rolha de cera que a gente costuma dizer, né? A gente pode também encontrar alguma obstrução, por exemplo, uma otite externa, e onde acontece ali um edema, um inchaço desse canalzinho, desse conduto auditivo. Então diminui o diâmetro, dói, né, incomoda, então isso também pode ocasionar um rebaixamento auditivo. Perfuração de membrana timpânica acontece muito porque as pessoas teimam em querer usar o bendito do cotonete. Agora, Jane, me diga essa história do cotonete. Eu confesso, eu uso cotonete, mas eu uso com muito cuidado. Sim. É correto ou não? Afinal de contas, a gente cresceu. Eu venho de uma geração
que nós assistimos um comercial de televisão que era muito fofinho, né? Eu lembro. O comercial do Cotonete. Quem aí de casa não se lembra do comercial do Cotonete? Afinal de contas, né? E a gente cresceu com aquilo na cabeça que tem que limpar os ouvidos. E o Cotonete era o correto, que na verdade são hastes, né? O nome correto são hastes flexíveis. Cotonete é o nome da propaganda, o nome do produto, né? Mas a gente cresceu com isso, né, doutora? E a gente acha que tem mesmo que ficar limpando o ouvido diariamente. Não pode. Então é errado. A gente não pode introduzir nada dentro do canal do ouvido. Sim. Por quê? A cera, ela é uma proteção para a pele do canal do nosso ouvido, do conduto. Então, a cera, ela é um hidratante natural. Então, se a gente remove essa cera, esse hidratante, que é uma proteção para essa pele do conduto auditivo, o que o nosso organismo, que é inteligente, o que ele vai perceber? Ele vai perceber que está faltando proteção. Sim. E aí vai começar a produzir mais cera. Aí você vai lá e tira, ele produz mais cera. E, na verdade, o cotonete, ao invés de tirar, ele vai aprofundando a cera lá pro fundo. É onde acontece a rolha de cera, que a gente diz aí, né? É o acúmulo excessivo de cera. E aí o som vem, bate ali e acaba ficando um som abafado e a gente perde nas frequências altas, que são frequências muito importantes para a gente discriminar, por exemplo, FV, TD, CZ, né? Que são frequências que são, a forma de articular é idêntica, por exemplo, CZ, CZ. É igualzinho, Sim. Movimento de língua, de dente, tudo igual. A única diferença é auditiva. Então aí começa a ter já uma perda auditiva nessa região externa do ouvido. Depois a gente tem o ouvido médio. Dentro do ouvido médio a gente tem os 3 ossículos, que são os ossinhos menores do nosso corpo, que são lindinhos. E esses ossículos ali a gente pode ter também acúmulo de líquido por causa de uma gripe mal curada, que ocasiona um rebaixamento auditivo. A gente pode ter uma rigidez desses ossículos porque eles se movimentam, né, transformam a onda sonora em onda mecânica. Então, se tem uma rigidez, então vai passar menos vibração, vai rebaixar a audição, tá? E aí, nessa região que é o ouvido médio, né, então se a gente tem uma infecção de garganta ou se a gente tem uma gripe muito forte, o ouvido fica tampado. Fica tampado, E é nessa região que está acontecendo ali, né, uma situação ruim. Então, tendo isso, a gente também pode ter uma perda auditiva. Então são vários fatores que podem ocasionar. Porém, se a gente tem essa perda auditiva nessa área externa do ouvido, que é no ouvido externo, na orelha externa, tem solução. Porque a gente pode tomar um medicamento, a gente pode ir no otorrinolaringologista e remover essa cera e a sua audição volta ao normal. No ouvido médio existem cirurgias, medicamentos que a gente pode utilizar para acabar com uma infecção no ouvido e tal. Porém, no ouvido interno, a gente tem a cóclea, que ela parece um caracolzinho, ela é bem enroladinha. Sim. E essa estrutura, dentro dela, quando a gente desenrola ela, anatomicamente a gente vai estudar, a gente vê um monte de cílios, parece nossos cílios mesmo, são células, né? E essas células, se a gente desenrola, as primeiras células que aparecem aqui são as células responsáveis pelas altas frequências, né? Sons agudos. Sons agudos. E são as primeiras células que são deterioradas por causa do alto ruído, por causa do som alto. Olha só, gente, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre a geração prateada, se você ainda não sabe. Hoje você vai ficar sabendo no nosso programa e quais são os sintomas para você, mamãe, identificar se o seu filhão aí ou a filhona tem algum problema de perda auditiva. Mas antes eu tenho um recadinho para dar para você. Olá pessoal, estou aqui hoje para dar uma super dica para vocês. Calor chegando, verão. Infelizmente aparece pulgas e carrapatos. Estou aqui para falar para vocês do melhor produto do mercado, o Bravecto. Esse aqui é o Bravecto, que é o comprimido. Ele é palatável, tem gostinho de carne. Ele dura 3 meses. Esse também é o Transdermal.
que é a pipeta que coloca no dorso dele. A durabilidade dele também é de 3 meses. Venha para cá, para o Agropet do Mineiro, e proteja seu bichinho de estimação contra pulga e carrapato. De volta ao nosso programa, uma super dica aí da Agropet do Mineiro para você. Batendo um papo agora com a doutora Jane Barbosa. Jane, nós estávamos falando sobre o uso do cotonete, né? Mas quando a gente não faz o uso do cotonete, como que a gente faz para poder fazer a higiene dos nossos ouvidos e da nossa orelha? Isso. Então, na hora do banho, né, a gente vai tomar o banho, vai usar o sabonete, vai lavar por trás, por dentro, certo? E na hora de secar, a gente vai usar a pontinha da toalha, a gente vai secar por trás da orelha as voltinhas com a ponta da toalha, tá? Então, aonde a ponta da toalha não entra, não pode colocar mais nada, principalmente cotonete. Não pode colocar o cotonete. Tem que Tá. tomar muito cuidado. Então, e naqueles seca casos... com a pontinha, né, da toalha. Não é também para pegar aquela fralda, fazer um rolinho e enfiar. Pelo amor, não vai fazer isso. Mas limpa superficialmente, né, aqui, e aí tá tudo certo. Agora, Jane, de vez em quando a gente toma um banho, entorta a cabeça, entra água no ouvido, ou a gente dá um mergulho numa piscina e fica com água no ouvido, né? O que a gente tem que fazer para poder tirar a água do ouvido? Existem, né, os tampões para natação, tampão para natação. Sim. E esse tampão, a gente tira uma pré-moldagem do ouvido do paciente. E ele é personalizado. Sim. Né? Então a gente faz para os 2 ouvidos. Então quem tem perfuração timpânica, por exemplo, não pode de jeito nenhum cair água, porque a água, por mais que ela seja aos nossos olhos transparente, ela tem muita bactéria. Né? Então se entrar, vai, né? Não vai dar certo, né? Então a gente tem, né, como fazer esse tampão personalizado. A gente faz um pré-molde com uma massa, tem a seringa. Tira, manda pro protético. E quando entra a água no Olha, ouvido, quando como é que faz? entra Tem aí... gente que põe álcool na orelha, não. Tem gente que fica de ponta cabeça. Você pode virar a cabeça, ajuda bastante. Pode, e balançar assim. Sim, mas não colocar o álcool dentro da orelha. Por quê? Porque o nosso canal auditivo, ele não é reto, ele é inclinado para cima. Sim. Então quando você inclina mais, ele já vira e aí já ajuda a sair. Ajuda a sair. Tá certo? Então, tá aí, viu, gente? O recado pra vocês. Nada de ficar introduzindo aí nada, nem grampo, nem tampa de caneta, pelo amor de Deus. Muita gente usa tampa de caneta, né? Antigamente, eu vou falar uma coisa, mas antigamente a gente deixava a unha do dedinho crescer, doutora, pra poder coçar a orelha, viu? Acontece. E acaba se machucando, não é mesmo? Acontece, né? Acontece. Mas vamos lá. Agora, doutora, explica pra gente como a mamãe em casa pode identificar que o seu filho está tendo perda auditiva. Certo. Quais são os sinais que essa criança ela já vai começar a manifestar? Olha, eu acho muito interessante esse assunto, porque assim, há uns anos atrás, né, no Brasil, a gente não tinha possibilidade de identificar a perda auditiva no recém-nascido, no bebezinho. E hoje, por lei, né, então, assim como o bebezinho faz o teste do pezinho, ele também já sai do hospital ou muitas vezes até no próprio hospital, né? Ele pode passar por esse exame, que é o exame de emissões otoacústicas. Certo. Então aí com esse exame a gente já identifica se aquela região que eu te falei que é super importante, que é a cóclea, se ela está funcionando bonitinho, se já está funcionando direitinho, tá? Tá certo. Então isso é muito importante. Então se você que é mãe, né, tá esperando seu bebezinho nascer, ou seu bebezinho já nasceu e você não levou o seu bebê para fazer esse teste, é muito importante fazer. Por quê? Porque antigamente não tinha, então a criança ia crescendo, né? E aí quando ela chegava na escola, ela começava a ter dificuldade de aprendizagem, ela começava a ter dificuldade para, por exemplo, chamava por ela e ela não respondia. O déficit de atenção, isso tudo são sinais que podem levar Sim. Então, assim, o bebê pequenininho, por exemplo, se bate uma porta, então a criança tem que assustar. Né? Se a mãe chama, a criança tem que olhar.
né? Se tem um barulho diferente no ambiente, a criança tem que perceber aquilo. Então isso daí, se está acontecendo, já é, né, sinal de que algo não está normal. Outra coisa muito importante, Guilherme, é o volume da televisão. Sim. Então a mãe tem que ficar atenta. Se a criança, né, por exemplo, tá todo mundo assistindo a televisão ali naquele volume normal, vamos supor na metade. A criança chega no ambiente, ela pede para aumentar ou ela sozinha aumenta aquele volume. Então isso a mãe já tem que ficar atenta também, tem que observar, tá? Então, eu acredito que isso seja, assim, né, os principais tópicos, né, bom, pra gente doutora, a gente separou um vídeo aí da internet que mostra um bebezinho, né, conseguindo ouvir praticamente pela primeira vez. Vamos assistir o vídeo? Recording, Lachlan. His first hearing aid with sound. Hello, darling. Hello, Lachlan. Here we go. Well, hello. Oh, darling. Oh, darling. Oh. He's listening. See who's Hi. gorgeous. Oh, look. Hi. He's smiling. Lachlan. Hello. Hello, Oh, darling. look, he's smiling. He's smiling. I told you it's not so darling, bad look, once you he's see their Hi response. there. He's smiling, Oh, sweetheart. isn't that Sorry, lovely? Lindsay. Yeah. Hello, darling. Oh, darling. Hello. You're smiling. Can you hear? Amazing. Isn't it amazing? Hi. Now I'm just Hi. going to clap, make sure it's not too loud. Ready, Lachlan? See how he blinks a little bit? But he stops, so He stopped his, it's okay. it's not too loud. And he's not blinking when we talk. Yeah. Boy, darling. Yes. Hi there. It was a reaction, wasn't it, when the keynotes came on? When they stop like that, they're listening. Yeah, yeah. How gorgeous. And what a nice What a smile. big difference, isn't it? So it's never too young. Oh, yeah, there's a smile. Okay, can you turn him around and I'll just cut the tune? Jane, é até emocionante É quando a muito gente assiste. emocionante, Confesso para você que a primeira vez que eu assisti, eu chorei, porque eu acho que é um momento único, né? E tudo bem que é uma criança, um bebê, né? Mas você imagina um adolescente ou já uma criança que já tem um entendimento, uns 7, 8 aninhos, é um momento que vai marcar a vida dele, né? Nesse caso, é muito comum mesmo isso acontecer? Hoje em dia, a gente, graças a Deus, né, por causa da tecnologia, a gente consegue ver isso com mais frequência. Sim. Então, o bebê, né, a criança pequenininha, já sendo reabilitada. Reabilitada. Porque você vê a expressão facial do bebê, muda na hora. E lá no meu dia a dia, né, todas as vezes que eu aciono um aparelho auditivo, o meu paciente sorri. Na hora. Na hora. É imediato. É imediato. Então ouvir é bom demais. Ouvir traz prazer, traz alegria e conecta a gente. Conecta a gente, né, o ser humano, com o outro. Sim. Né? Então tem um filósofo que fala, né, que a visão, ela nos aproxima das coisas, mas a audição, ela nos aproxima das pessoas. Então, sem ouvir, eu não consigo me relacionar. Sim. Porque ouvir é parte fundamental da comunicação do ser humano. Para eu me comunicar, eu preciso ouvir o que a outra pessoa está falando, eu preciso entender. Existem outras formas também de você se comunicar, né? Sim. Através das libras que a gente vê aí, né? É muito interessante também. Quem não consegue ouvir nada, tem outra forma também de comunicação. Mas o ouvir traz prazer, traz alegria e o sorriso do É o que a paciente. gente pôde acompanhar agora nesse vídeo, né? É Isso emocionante porque é um bebê, demais, né? Um adulto que está com problema de audição, então deve ser um momento assim que ele... Para isso hoje, né, doutora, a gente trouxe até alguns aparelhos aqui no estúdio e são aparelhos que hoje mostram o avanço da tecnologia. Por exemplo, temos aparelhos aqui que pode ser conectado a um telefone, não é mesmo? Então é muita Exatamente. tecnologia, você consegue regular
a intensidade do som, tem algumas... Então, para a gente entender certinho, o que a gente precisa fazer? Antes, né, de colocar um aparelho auditivo, Sim. o paciente precisa fazer uma audiometria, que é a medição da audição. A gente consegue medir a audição em todas as faixas de frequências da audição humana, que a gente vai de 250 Hz a 8.000 Hz. Certo. Então a gente testa, né, cada Para faixa de poder frequência. identificar qual que é a perda de audição Isso, dele. porque o que acontece? Às vezes o paciente tem na faixa de frequência grave, que é som grosso, assim, voz de homem, né, voz grossa, uma audição normal, mas ela começa a ter perda em altas frequências, né? Que isso é característica de pessoas que ficam expostas a ruído, por exemplo, de fábrica, tecelagem, pessoas que usam muito fone de ouvido. Isso eu ia perguntar, Jane, a gente vê hoje muitos adolescentes com um fone de ouvido e às vezes você passa perto dessa pessoa e você consegue ouvir a música em alto, né? Isso faz com que a pessoa vai perder, não é um perigo isso, né? Totalmente prejudicial. Tá? Então, o fone de ouvido ele pode ser usado para ouvir música, uma delícia ouvir música, né? Música que a gente Bom gosta. demais. Mas o que a gente precisa observar? Né? Tem o volume lá, então a gente pode usar os 50% do volume, os 60% do volume, os 70% do volume. Quando chega a 75% do volume, já está prejudicando. Alguns aparelhos de celular, ele mesmo já avisa até o limite. Olha, esse volume pode ser prejudicial para a sua audição. Sim. E realmente, porque ruídos acima de 85 decibéis, eles já podem lesar as células ciliadas que eu te contei, que elas ficam dentro da cóclea, Sim. tá? Após feito esse exame, você vai identificar qual tipo de aparelho essa pessoa vai usar. Aí o paciente traz pra gente, ou a gente faz lá, né, na nossa clínica, a gente passa esses dados pro software do computador. Então é tudo programado milimetricamente. Então a gente consegue corrigir uma faixa de frequência por vez. Que legal. Se esse aparelho auditivo tiver, por exemplo, 40 canais, Aí você 20 consegue programar canais, exatamente como uma mesa de som. Então eu consigo ajustar grave, médio, agudo de acordo com a necessidade do paciente. Então Olha se o que paciente interessante. tem uma perda de 70 dB na frequência de 4.000 Hz, por exemplo, então eu vou ajustar esses 70 dB para chegar lá no 0, no 5. Doutora, essa tecnologia toda, ela é recente a esse ponto de ajuste? Nesse nível é recente porque, assim, na verdade a gente já tinha aparelhos auditivos que a gente conseguia fazer ajustes, Mas a gente era viu os aparelhos analógico. também muito grandes, Era né? analógico, E hoje em dia... naquela época da tecnologia Sim. analógica. Com o avanço da tecnologia digital e da nanotecnologia, aí, né, fez assim um boom. Tanto é que hoje a gente consegue conectar o aparelho auditivo direto com o meu celular, receber ligação direto no meu ouvido, No aparelho. E sem agora, precisar pegar o telefone e colocar no ouvido. como por exemplo, você aí de casa vai ver esse micro aparelho minúsculo da ponta do dedo, praticamente. Esse aparelho consegue ser ligado A no gente aparelho. tem um aplicativo que a gente baixa, que ele é um aplicativo gratuito, onde o paciente consegue ter o controle remoto do aparelho auditivo, fazer ajustes finos, por E exemplo. praticamente é imperceptível, né, doutora? Esse é invisível. É invisível, Esse é porque invisível. o tamanho dele, ele entra dentro do Entra canal, dentro só do fica essa canal. anteninha, né? E na verdade isso daí não é nem uma anteninha, Uhum. isso daí é só mesmo Pra para poder ajudar puxar. a tirar e colocar. Depois, se o paciente quiser cortar, remover, pode. Pode também. Pode, não tem Olha que interferência nenhuma. interessante. Muita gente às vezes deixava de usar um aparelho auditivo porque tinha vergonha de expor, tinha vergonha de ficar com o aparelho, porque tinha alguns aparelhos muito grandes, né? E hoje em dia, então, a tecnologia está aí, Tá aí. para poder facilitar a vida das pessoas. É né? incrível. E sabe o que é interessante também? Essa nova tecnologia que a gente trabalha, ela tem um custo-benefício maravilhoso. Maravilhoso. É muita tecnologia, porque é uma tecnologia alemã, você sabe que a Alemanha está na Sim. frente, né? E por um custo muito bom. Então, a relação custo-benefício é muito interessante. Olha só, gente, eu vou chamar um rápido intervalo comercial, mas antes, doutora, eu só queria dar um alerta aí para quem está assistindo o nosso programa. Antes de você, pela internet,
ver propagandas milagrosas de aparelhos de audição muito barato, toma cuidado, porque tem uns aparelhos por aí que o pessoal vende pela internet, que é um perigo, não é mesmo, doutora? Não são aparelhos auditivos, são Amplificadores. amplificadores. Isso mesmo. E aí não tem como ajustar os canais, então levanta tudo de uma vez. Então vamos supor, passa um carro de som na rua, você ouve estronda o ouvido e você pode ter perda auditiva por causa disso. Aí, uma dica pra você, a gente vai para um rápido intervalinho e volta daqui a pouquinho, não sai daí, porque tem muito mais pra você aqui no programa do Tioso. Moradores de Sumaré e toda a região, conheça o cemitério Parque das Primaveras. Planos preventivos para um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Você garante a tranquilidade de sua família e não permite que momentos como esses se tornem ainda mais difíceis. Informe-se sobre os planos preventivos com condições especiais de pagamentos. Agende já uma visita de um representante. Cemitério Parque das Primaveras, Jardim Monte Santo, Sumaré. WhatsApp 98204-1950. De volta ao nosso programa, continuando o nosso bate-papo com a doutora Jane Barbosa. Olha só, Jane, eu tenho uma dúvida que eu acredito que você pode sanar. As crianças que têm problema de audição e quando não é identificado a tempo, elas podem vir a ter algum problema em fala para poder falar, se comunicar? Pode sim. Pode acontecer da criança ter dificuldade para falar, para escrever, trocar letras, né? E para assimilar o conteúdo. Então, às vezes ela entende uma coisa e aí na hora da prova vai escrever outra. E aí ela começa a ser taxada como uma criança que tem déficit de atenção, né? Dificuldade mesmo no aprendizado. Então, eu já tive um caso desse, né? Lá na nossa clínica, onde a mãe levou, a gente fez o teste, a criança tinha em torno de 8 anos de idade, ela ia muito mal na escola. E aí depois que a gente colocou o aparelho, as notas dela melhoraram, assim, então assim, nossa, muda realmente a vida. Então tá aí, ó, mamãe, é muito importante, né, que preste atenção nos sinais que o seu filho está dando aí e se tiver algum sinal desse que leve, né, numa fonoaudióloga. Para fazer um teste auditivo, né, na criança, principalmente assim na época antes de começar as aulas, né, fazer um teste visual e auditivo. Tá certo, então. Olha, gente, outro dado muito interessante, né? Dentro dos próximos 11 anos, nós teremos mais pessoas acima dos 60 anos de idade e menos crianças aí até os 10 anos de idade. Então, é algo que vai ser muito diferente da nossa realidade hoje, né? Então, isso quer dizer que aproximadamente em 2050, o número de idosos hoje no nosso país vai passar aí de 68 milhões, né? Então, assim, o nosso país está envelhecendo, né? Mas nós estamos envelhecendo com saúde, porque está tendo uma melhor qualidade de vida dessas pessoas e essas pessoas, após os 60 anos, agora é até uma nova... vamos dizer assim, chama-se de geração prateada, não é mesmo? É uma geração que são pessoas acima dos 60 anos, mas que cuidam da sua saúde, né? Que cuidam, que se preocupam. Faz atividade física, cuida da alimentação, sai à noite para passear, tem grupos, né, de relacionamentos, assim, para conversarem, para viajam juntos. Isso tudo é vida, isso tudo não existia. Então, o que a gente quer? A gente quer acabar com aquela imagem, né, de que o idoso é aquele senhorzinho corcunda com aquela bengalinha andando. Então a gente está até querendo trocar essa imagem sabe quando você chega num lugar para estacionar seu carro, que tem aquela imagem? Gente, não, peraí, né, 60 anos hoje tem muita juventude reservada, armazenada dentro de si para viver, né? Então, realmente, o brasileiro está vivendo mais dias, porque está tendo mais acesso à informação, mais acesso à saúde, né, de uma certa forma, fazendo atividade física, cuidando da alimentação e com isso, né, vai viver melhor. Sim. E o aparelho auditivo, porque assim, depois dos 60 anos, por causa do envelhecimento, a gente tem a presbiacusia, que é o envelhecimento do sistema auditivo, assim como a gente precisa usar óculos para a gente enxergar melhor depois dos 40, mais ou menos. Então a gente também precisa
corrigir a audição. A audição, e é muito importante. Já que a gente está falando aí acima dos 60 anos, Jane, a gente sabe que a maioria dos seus pacientes, por exemplo, são idosos. Sim. Né? E no começo do nosso programa, no começo do nosso bate-papo, a gente estava falando da depressão, né? Que as pessoas acabam tendo. E é muito comum isso, né? Na terceira idade, as pessoas com perda auditiva acabam tendo depressão. Depressão e inclusive até mesmo suicídio. Sério mesmo? Com medicamentos. Porque a fase, né, que eles estão enfrentando, por exemplo, os filhos, cada um já foi viver a sua vida. Sim. Né? Então aí muitos ficam sozinhos, muitos são abandonados, né? Ou dentro de casa, ou muitas vezes em lugares asilos, que em casas não de repouso, que não são bem assim, desenvolvidos, com estrutura boa, então eles se sentem abandonados, né? E aí eles não interagem, porque o ser humano ele foi feito para se relacionar, para conversar, para interagir, para dar risada, para olhar coisas novas, né? E aí o que acontece, né? Eles começam a ficar deprimidos. Vários estudos comprovam, né, o aumento, né, a questão da depressão, né, em pacientes dessa idade. Inclusive, já foi feito um estudo diferencial de pacientes com perda auditiva, os dois grupos, né, um com perda auditiva, que colocou o aparelho auditivo e teve uma vida mais normal, né, entre aspas, teve mais interação, se relacionou melhor e tal, e o outro grupo com perda auditiva que não corrigiu a audição, e esse grupo que não corrigiu a audição, ele teve maior número de pessoas que desenvolveram a depressão. Olha só, gente, um dado muito interessante para você aí de casa. Agora, algo que talvez você não saiba, que existe hoje até uma linha, né, de empréstimo do governo para que possa adquirir um equipamento desse. O aparelho auditivo, ele é acessível a qualquer pessoa. E muita gente às vezes não vai atrás porque acha que é muito caro, né, doutora? Porque tem essa mentalidade antiga, porque antigamente no Brasil a gente não conseguia importar produtos. Sim. Hoje a gente consegue importar produtos muito mais fácil, né? E hoje a gente tem o crédito pelo Banco do Brasil, que é o crédito acessibilidade. Grava bem esse nome, crédito acessibilidade. Dica legal, hein? Então, se você tem conta no Banco do Brasil, você consegue fazer um financiamento de um aparelho auditivo com juros muito baixinho. Olha que muito legal. baixinho, tá? Então, qualquer um pode voltar a ouvir. Não vai ser por causa do valor que você vai ficar sem escutar. Olha só, gente, então uma dica aí para você que está assistindo, tem a mamãe, o papai, ou às vezes até mesmo o filho, ou você mesmo, né? Tá com problema aí de audição, tá começando a ter dificuldade para ouvir, né? Procura uma clínica, né? Isso. Doutora, eu gostaria até de deixar aberto para você, né? Eu sei que você tem clínica na cidade de Americana e em Santa Bárbara do Oeste, não é mesmo? É Clínica Barbosa. Né? Então a gente tá lá em Santa Bárbara, o ano que vem vai fazer 25 anos. Muito tempo, né? Já, quero ver se eu faço uma festa Que para os legal. nossos pacientes, que é lá na Graça Martins, 534, no centro de Santa Bárbara. E em Americana nós estamos aqui chegando, tem 6 meses que a gente está chegando aqui na cidade, mas está sendo maravilhoso, né? A gente está na Fortunato Faraone 695. Gente, é muito simples, é muito fácil. Hoje em dia você tem acesso, basta ligar, marcar lá uma consulta, né? Isso mesmo. Tem custo essa primeira consulta, essa primeira avaliação? A gente faz o orçamento e o teste auditivo, com o aparelho auditivo. Olha que legal. Gratuito. Então facilitou E já passa o muito. orçamento. E já passa o orçamento. Que legal, gente. Hoje, então, no programa do Tio Osso, batendo papo aqui com a doutora Jane Barbosa, né? Falando um pouquinho sobre audição, algo muito importante, porque quando a gente fala de audição, a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, e a gente está falando aí também em prorrogar um pouco mais essa qualidade de vida, Exatamente. né? Porque a gente sabe que com a idade tudo vai ficando um pouco mais difícil. Se você chega na terceira idade com uma saúde legal e ouvindo bem, você vai viver muito mais feliz e vai curtir muito mais a sua vida, não é mesmo? Com certeza, é isso aí. Tá certo, doutora Jane, um prazer receber você aqui Obrigada, hoje. Como obrigada. sempre, você sempre muito prestativa, um amor de Obrigada. pessoa, uma pessoa que eu admiro muito. Eu tenho uma amizade de muito tempo, tá certo? Muito obrigado por você participar do programa. Obrigada viu? pela oportunidade. Imagina. É isso aí, gente. O programa do Tio Osso de hoje vai ficando por aqui.
A semana que vem tem mais programa para você, feito com muito amor e muito carinho, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! O Agropet Mineiro, tudo o que o seu pet precisa. Cemitério Parque das Primaveras, planos preventivos para um dos momentos mais difíceis de nossas vidas.